Acho que não é surpresa pra ninguém o fato da plataforma de filmes e séries Netflix não ser mais a queridinha indiscutível. Para todos que já viram a história dessa plataforma, sabem muito bem a importância que ela teve lá em meados de 2010, 2011. Contudo, várias decisões, no mínimo lamentáveis, fizeram toda essa relevância cair de forma significativa e com toda razão. Além disso, ao meu ver, as criações autorais da plataforma não parecem ter mais a mesma força ou a mesma qualidade do passado. Claro que isso é uma questão de gosto pessoal, mas com raras exceções eu realmente não vejo o mesmo nível de qualidade nos lançamentos atuais em comparação aos que lançaram anos antes. Porém, existe uma categoria nessa plataforma de streaming que, ao meu ver, nenhuma das concorrentes consegue competir com ela. E nesse caso eu estou me referindo ao catálogo de documentários da Netflix, para mim simplesmente o melhor do mercado atual. Sério, para quem curte esse gênero como eu, é simplesmente muito empolgante. Eu até me arrisco em dizer que só por conta desse catálogo pagar o valor absurdo que a Netflix cobra é algo, sei lá, menos doloroso, digamos assim. Na Netflix você encontra documentários praticamente para todos os gostos, como por exemplo os de animais, os de crime, os de esportivos e até alguns tão aleatórios que mal duram 20 minutos. E foi por conta desses meus momentos de lazer com os documentários da Netflix que me veio a ideia de fazer esse vídeo. Hoje eu vou listar os 8 documentários originais Netflix que eu mais gosto. Dito isso, bora lá. Então, gente, antes de começar o vídeo, eu esqueci de falar uma coisa bem rapidinha. Primeiro, a ordem escolhida não foi pessoal ou algum tipo de qualidade técnica ou qualquer coisa assim, não. A ordem escolhida para esse vídeo foi simplesmente a ordem alfabética, beleza? Wanda Mark e sua filha Stefanie Nobre foram uma das maiores duplas de televendas na Itália, porém, atitudes no mínimo imorais foram responsáveis por acabar com toda essa soberania. Coincidentemente, foi justamente por conta dessa série que acendeu aquela centelha que traria à luz a ideia desse vídeo, pois esse é um daqueles documentários que te fazem virar um streaming de react praticamente. Eu fiquei parecendo um daqueles idosos que conversam com a TV, indignado com o que eu tava vendo. Eu acho que a série faz um trabalho muito bom em manipular os sentimentos dos espectadores. Mesmo você conseguindo perceber a direção emocional que os realizadores traçaram pra você, no fim das contas você acaba seguindo ela. O documentário deixa bem explícito pelo título, tanto na versão original quanto na versão localizada, que o programa vai se tratar de pessoas com alto grau de desvio de caráter. E eu não sei vocês, mas eu sou completamente indignado com esse tipo de pessoa. Pra mim é absurdo como as pessoas conseguem, sei lá, fazer falcatruas, lesar outras pessoas e não sentir um pingo de remorso. Então vocês não têm noção da overdose de indignação que eu sofri ao ver essa série. Eu separei aqui 2 trechinhos para vocês terem uma palhinha do quão empáticas e honestas são essas pessoas. Uno ti vende un attrezzo che ti dice che se ti attacchi per i piedi, a testa in giù, io ti faccio crescere 5 centimetri di altezza. E tu ti attacchi a testa in giù. Cioè, è un truffatore lui o sei un coglione tu? O que parecia ser um documentário informativo sobre grandes felinos se torna um passeio exótico e bizarro na vida dos donos desses animais. Eu acredito que no dicionário da ficção, a explicação do que é um cliffhanger deveria ter um link direto para esse documentário, pois ele usa essa técnica para te prender do primeiro até o último episódio. Essa é aquela típica obra que é impossível ver só um episódio por dia ou algo assim. Você simplesmente começa e não para mais. Eu me lembro que assim que eu terminei essa série, eu parti pro Google para conferir os fatos, porque é tão absurdo tudo que acontece que me veio à cabeça ser um daqueles documentários fake, sabe, ao estilo Borat, Popstar, mas não, de fato é um documentário verídico. Um tempo depois eu percebi que essa história é tão irracionalmente realista que eu acredito ser impossível alguém conceber tamanha esquisitice na ficção. Se formos usar como exemplo os documentários falsos que eu citei, no caso do Borat, do Popstar, ao meu ver, essas histórias parecem infinitamente mais realistas do que a relatada no documentário. Esse documentário mostra como foi a temporada de 97 a 98 do time Chicago Bulls, com provavelmente o astro mais famoso da NBA, Michael Jordan. Caso você esteja buscando se motivar, não tem documentário melhor que esse. Eu lembro que há cerca de um ano atrás eu tava meio desmotivado com o canal e tudo, eu tava pensando até mesmo em desistir, porém logo após assistir esse documentário eu mudei de ideia, decidi refazer o canal e inclusive é esse que vocês estão vendo agora. Sendo bem sincero, eu quase não acompanho nenhum esporte e não sei praticamente nada de basquete. Eu só conheço o Michael Jordan única e exclusivamente pelo filme Space Jam, e por conta disso eu só descobri graças a esse documentário que aparentemente ele tem uma fama de ser marrento, quase um ditadorzinho com os companheiros. E eu achei esse documentário bem sincero sobre isso, ele não pareceu querer esconder esse lado autoritário do Jordan ou algo assim. Ele expõe essas críticas, as pessoas criticando o Jordan por essas ações, e logo em seguida coloca o contraponto do Jordan falando sobre o assunto. E eu achei essa dinâmica bem legal.
Ver a personalidade dele e a dedicação que ele teve na temporada de 97 a 98 com o Bulls é realmente uma experiência muito empolgante. E se você, assim como eu, for ver o documentário sem saber o resultado final, cara, eu te garanto que você vai ficar com o coração a mil com alguns eventos. Você já se perguntou como surgiu os brinquedos mais marcantes da humanidade? Esse documentário episódico se dedica a contar a história e a criação de algum desses brinquedos que marcaram a época. Particularmente, eu sempre me interessei em saber a história das coisas. Em destaque, os entretenimentos que eu acompanho ou acompanhava. Então, um documentário que se propõe a contar a história de um setor tão importante para a cultura pop atual, para mim, é extremamente interessante. Assim, eu realmente admito que algumas obras talvez não façam mais parte da cultura pop atual, mas definitivamente fizeram parte em algum momento. Como eu citei na sinopse, esse documentário é episódico, ou seja, não há nenhuma dependência imposta ao espectador para acompanhar os episódios na ordem lançada. Então você pode ir escolher qualquer episódio livremente, simplesmente buscando o tema que mais te atrai no momento. Um outro aspecto que eu queria destacar nesse documentário é a sua edição. De todos os documentários que eu vou citar e que eu já citei nesse vídeo, esse possui a direção e a edição que eu mais me identifico. Ela tem um aspecto meio cômico com vários elementos na tela que complementam exatamente o que está sendo explicado. Tem até um visual de vídeo do YouTube super bem feito, sabe? Cômodo, Júlio César e Calígula foram algumas das personalidades mais controversas e marcantes no Império Romano. E agora você pode acompanhar todas essas histórias nessa mescla de documentário e épico histórico. Se você, assim como eu, cresceu com os maravilhosos documentários da History, é impossível não sentir uma nostalgia absurda com esse documentário. Eu gosto e sempre gostei dessa mescla de documentário e encenação. Eu lembro de ficar horas e horas vendo os documentários da mitologia grega no History, e o sentimento pulsante que eu senti vendo esse documentário foi que ele era um documentário da History com orçamento. Além disso, os imperadores romanos escolhidos para ele, ao meu ver, foram muito assertivos. Eu já tinha lido a história deles antes e vendo dessa forma foi muito imersivo para mim. Eu acho que o único ponto negativo que eu posso dar para esse documentário é que infelizmente ele acaba só em 3 temporadas. Eu sinto que ainda dava para contar outras histórias como a do Nero, como a do Tibérios, enfim. Nesse documentário acompanhamos a odisseia de John McAfee como foragido da justiça. Eu acho que todo mundo conhece essa personalidade porque ele é o criador do antivírus McAfee. Há anos antes do seu falecimento, eu lembro de ter visto algumas notícias falando que ele tinha supostamente matado o vizinho e sumido, porém eu só vi a situação como uma tragédia, não uma curiosidade que me faça querer saber mais e tal. Porém, depois desse documentário, deu pra perceber o quão curiosa e estranha é essa história, principalmente por conta do John McAfee, que basicamente é um completo surtado. Sinceramente, essa história é tão absurda e tão maluca, cara, tão bagunçada, que realmente foi um trabalho muito bom de storytelling para ter um mínimo de nexo causal. Assim como a máfia dos tigres, essa história é tão absurda que até a ficção teria dificuldade em embarcar tais acontecimentos. Diversas redes sociais podem ocasionar um impacto significativo na vida de cada pessoa e até mesmo de uma sociedade como um todo. E esse documentário se propõe a contar justamente os impactos desses meios de comunicação. Se você for uma dessas pessoas paranoicas que usam Linux e o DuckDuckGo por algum medo de ter seus dados roubados, esse documentário vai te causar um surto ainda maior, pois ele deixa bem explícito como essas redes são criadas para prender o usuário de tal forma que para algumas pessoas pode até se tornar praticamente um vício. Eu acho que se você estiver tendo um problema semelhante a esse, de um apego nas redes sociais, esse documentário é perfeito para te fazer acordar um pouco mais para a vida. Eu lembro que assim que eu terminei de vê-lo, além de querer dar uma de paranoico da informação, instalando Linux, DuckDuckGo da vida e tal, também me fez refletir e querer sair um pouco mais dessa minha bolha que os algoritmos alimentam cada vez mais. Acho que todo mundo já entrou em um app de namoro e se questionou sobre alguém que conheceu lá. E esse documentário expõe um cara que passou de todos os limites, transformando as suas mentiras e enganações em uma forma de sustento. Assim como o documentário O Artista da Enganação que eu citei lá no começo, esse documentário me fez ficar extremamente bolado do início ao fim. Eu tenho um grande problema em aceitar e saber que existem pessoas que conseguem enganar com o intuito de roubar o máximo possível de alguém e, sei lá, conseguir viver tranquilamente com isso. E pior do que isso, transformar essa merda toda em um trabalho e um meio de vida. Chega um ponto que esse documentário fica torturante pra mim, quando ele começa a usar de chantagem emocional para enganar e deixar as pessoas que se importavam com ele, que tinham um afeto absurdo por ele, um afeto real por ele, sem escolha além de ajudá-lo e por consequência serem enganadas. Sei lá, é
é de entristecer e irritar ao mesmo tempo. É lamentável saber que existem pessoas assim sem remorso algum. Há algum tempo atrás eu também fui enganado por alguém muito próximo de mim, que não só eu confiava, mas também eu tinha um zelo e respeito absurdo. E é muito louco perceber que esses estelionatários possuem a mesma forma de se comunicar. Vendo esse documentário, lendo as desculpas que ele dava cada dia para não pagar, para não cumprir com sua palavra, eu senti como se eu estivesse vivenciando a experiência que eu tive. Enfim, se esse documentário, até esse breve relato mesmo que eu acabei de falar, puder te trazer alguma dica, seria para sempre manter um pé atrás em relação às pessoas. Eu sei que para muitos, aqueles de bem, sabe, isso é bem difícil, porque é surreal imaginar como alguém que você só ajuda pode te esfaquear pelas costas. Mas infelizmente existem pessoas assim, e mais infelizmente ainda, às vezes essas ações parecem não ter consequências para elas. Então faça o possível para se preservar e mesmo que pareça muitas vezes que não vale a pena, sempre siga pelo caminho correto, pois lá no fundo você sabe que mesmo que ninguém reconheça, você fez o certo. E não existe nada nesse mundo que compre ou compense uma consciência tranquila. Bom, então é isso, essa foi a minha lista das melhores séries originais Netflix. Porém, antes de finalizar, eu gostaria de fazer mais algumas recomendações aqui. O primeiro é um documentário e épico histórico ao mesmo tempo, chamado Os Últimos Czares. Ele tem a mesma pegada do Império Romano, porém, quando eu fui rever e comparar os dois, eu senti uma barriguinha nos Últimos Czares que não me pareceu ter nas 3 temporadas do Império Romano. Contudo, eu entendo que pode ter sido mais uma questão de gosto, na hora, e por isso que eu digo que eu recomendo ambos os documentários com o mesmo afinco. Já o outro que eu quero falar aqui é o Fire Festival. Esse não entrou na lista por muito pouco, talvez porque eu não me sinta muito à vontade de rever, diferente dos outros, mas com certeza vale a recomendação aqui. Enfim, gente, eu acho que é isso, não tem muito mais o que eu quero falar. Caso você tenha visto o vídeo até aqui e curtido ele, seria bem legal se você desse um like. Além disso, caso queira dar sua opinião sobre os documentários abordados ou até mesmo recomendar outra coisa, fique à vontade, vai ser uma honra ler seu comentário e falar contigo. Mas enfim, acho que é isso, o meu nome é Odd e fim da transmissão.